esses anos que ele passa dentro da universidade, são diversos os temas de interesse dele, né? Passando desde um estudo antropológico sobre a sociedade indígena Tupinambá, pela questão da relação entre negros e brancos no Brasil, né? Ou seja, a questão racial, isso nos anos 50. E depois Florestan vai se dedicar a estudar a natureza do capitalismo brasileiro. Então ele quer entender o que é esse capitalismo que a gente vive no Brasil, né? E qual que é a diferença, quais são as características específicas dele. O que difere o capitalismo brasileiro do capitalismo europeu, por exemplo. Em 1960, fim de 1968, começo de 1969, né? Lembrar que em 1964 acontece no Brasil o golpe civil-militar, que vai inaugurar a ditadura, que começa em 64 e acaba em 85, né? 21 anos de ditadura. Quando ocorre o golpe militar, Florestan, além dessas pesquisas acadêmicas, ele se envolve fundamentalmente na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade. Essa é uma bandeira de luta do Florestan, né? Ele vai se envolver bastante nisso. E com o golpe civil-militar que ocorre, Florestan de pronto se opõe a ele, né? Ele vai se posicionar publicamente, ele se torna professor catedrático, enfim, um dos mais importantes professores ali da época, dentro da Universidade de São Paulo, né, sociólogo, e ele vai se posicionar claramente contra a ditadura, né? E esse posicionamento político dele vai implicar sanções, né? Então, o regime militar, os governos vão começar a tomar as ações para não deixá-lo mais falar, mais participar em atividades públicas, enfim. E ele insiste em manter a sua posição contra a ditadura, assim como muitos outros professores o fizeram, né? Bom, Florestan tem uma rápida prisão no ano de 66, por ocasião da invasão da Universidade de São Paulo. E com o ato institucional número 5, que é assinado em 13 de dezembro de 1968, as coisas mudam de figura, né? Assim, a ditadura se aprofunda, a repressão vai se recrudescer, e no início de 1969, Florestan Fernandes e alguns outros professores são aposentados da universidade compulsoriamente, ou seja, eles são expulsos da universidade e proibidos de dar aula, sobretudo por sua posição política, né? Diante disso, Florestan dedicou a vida dele de 41 a 68, né, na construção da universidade. Ele se vê fora do lugar e, né, extremamente triste e abalado com isso. E aceita, então, um convite para dar aula no Canadá, né? Porque aqui ele não teria muito mais campo de trabalho. Então ele decide sair do país para trabalhar fora. E também pelo fechamento político, né? Ele estava cada vez mais cercado e sendo perseguido. Bom, é importante pensar que o projeto intelectual que Florestan está construindo dentro da universidade necessita de uma autonomia de pensamento, ou seja, Florestan não conseguiria construir a sociologia como uma ciência em um ambiente intelectual onde não se tivesse liberdade de pensamento, ou uma autonomia de pensamento, melhor, né? E com esse fechamento por causa da ditadura, isso fica impossibilitado para ele, e a expulsão dele da universidade é um dos indícios disso. E esse fato, essa impossibilidade do Florestan seguir o seu trabalho dentro da universidade vai ser um marco fundamental na produção teórica do Florestan. Durante todo esse período dentro da universidade, Florestan não tinha uma proposta organizativa e política definida no sentido de construir a transformação social. Ele estava dedicado à construção do pensamento sociológico, né? Embora sempre de forma crítica ao capitalismo, né? A sociedade que nós vivêssemos, ele não tinha como eixo teórico e político da reflexão dele a construção da revolução, nesses anos em que ele estava dentro da universidade. Com esse fechamento e essa impossibilidade dele agir dentro da universidade, o eixo do pensamento dele começa a mudar, né?
um professor que também, né, segue o legado do Florestan, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Paulo Neto, em um texto sobre o Florestan, vai dizer que o golpe civil-militar, que o Florestan também chamava de contra-revolução, a contra-revolução que se opera no Brasil no ano de 64 e o seu desdobramento, vai fazer com que o Florestan se alinhe ao polo da revolução. Ou seja, a ditadura militar e a sua característica e o que ela faz com o capitalismo brasileiro, né, que o Florestan vai chamar de um capitalismo autocrático, né, que se consolida no Brasil. Então essa forma autoritária da burguesia tratar as coisas e esse traço autoritário de classe que inaugura a ditadura faz com que Florestan se alinhe ao polo da revolução e que ele se dedique, a partir de então, de fim dos anos 60 até o fim da vida, a construir uma teoria, né, que tenha como principal objetivo desvendar a dinâmica dessa contra-revolução, ou seja, como é que a classe dominante brasileira age para conseguir construir a Revolução Brasileira. Trataremos disso mais adiante. Bom, o fato é que isso é um marco importante na vida dele, porque a produção teórica dele muda de eixo, né? E é importante mencionar que a teoria social desenvolvida por Marx e Engels é nesse momento que ela vai ser o eixo do pensamento do Florestan. Até então, é claro que ele conhecia a obra do Marx, né, por tratar da sociologia, mas nunca tinha sido o eixo teórico dele, né? Era sempre ao redor de outras coisas. E a partir daqui vai ser o eixo organizador do pensamento dele, né? A teoria do Marx e também a teoria que depois o Lenin constrói sobre a Revolução. Então Florestan vai para o Canadá, né, se exila em fim de 69, onde ele fica até 1972. Então passa 3 anos no exílio, um exílio bastante difícil para ele, porque ele, em várias passagens, ele menciona isso, que ele gostaria mesmo era de estar vivendo no Brasil, porque era o país dele, ele não queria abandonar os companheiros de luta dele, ele queria estar aqui no país, mas estava impossibilitado disso, e isso estava causando inclusive dificuldades profissionais para ele, porque ele estava com um tamanho bloqueio enfim, queria tanto voltar para cá que não estava mais conseguindo dar aulas em inglês, estava tendo dificuldades com o idioma. E então, em 72, ele decide voltar para o Brasil, apesar dos seus amigos e familiares contraindicarem, porque é bem o período do governo Médici, né? Que é onde quando a ditadura está mais cruel em sua repressão, né? Mas ele decide voltar. Acontece que quando ele volta, existe um acordo que não é um acordo formal, é claro, mas um acordo tácito de que Florestan não poderia se pronunciar em público, né? Porque se ele fizesse, seria preso. Então, ele vai viver durante alguns anos isolado aqui em São Paulo, mas dentro da sua casa, que segundo a Heloísa Fernandes, né, filha do professor Florestan, também sociólogo, diz que ele chamava de gaiola de ouro. Então Florestan vai viver alguns anos dentro da sua gaiola de ouro, que é a sua casa, né? E nesse período ele se dedica a estudar, né? Um pouco, cada vez mais. E ele se dedica a estudar aqui principalmente a obra do Lenin. É nesse período de 72 a 74, 75, enfim, esses anos aí, meados dos anos 70, Florestan se dedica a estudar as obras completas do Lenin, né? Que constituem um total de 52 volumes, de aproximadamente 400 páginas cada. Então Florestan vai mergulhar no pensamento do Lenin, né? E vai mergulhar no pensamento do Lenin como uma necessidade teórica para construir o seu próprio pensamento. Ou seja, ele está seguindo esse movimento de conseguir acumular teoricamente cada vez mais para conseguir fazer uma teoria da Revolução Brasileira. Esse é o grande intuito do Florestan nos anos 70, 80 e 90 até o fim da vida. É nessa época também que o Florestan vai publicar a sua principal obra, né? Sua obra máxima, que é a Revolução Burguesa no Brasil. Então, algo importante sobre esse livro, A Revolução Burguesa no Brasil, ele foi construído ao longo do tempo. Florestan começa a escrever esse livro em 1966, logo depois do golpe,
e escreve as 2 primeiras partes nesse período, com o intuito de compreender como é que a Revolução Burguesa no Brasil se concretiza, numa perspectiva sociológica. A terceira parte do livro, Florestan vai escrever em meados dos anos 70, depois de ter rompido já, ou de terem rompido, né, com a visão apenas acadêmica, com o seu pensamento já voltado a construir uma teoria da Revolução Brasileira, e tendo como eixo principal o estudo que ele fez de toda a obra do Lenin. Ou seja, a terceira parte da Revolução Burguesa no Brasil é marcado por categorias como imperialismo, né, que ele retira do Lenin, a dinâmica da luta de classes o tempo inteiro é tratada, né? Então, como é que essa formação a formação da sociedade brasileira é marcada pela luta de classes e pela dinâmica do imperialismo, como que as classes dominantes do Brasil se comportam a partir dessa dinâmica do imperialismo. Então, essa terceira parte é escrita numa perspectiva de um Florestan socialista revolucionário, era assim como ele gostava de ser, assim como ele se denominava e assim como ele gostava de ser chamado. Esse período dos anos 60 aos anos 70 marca essa transição do sociólogo, né, que era constituído como alguém que queria erigir a sociologia como uma ciência, para o socialista revolucionário. Então, alguém que tem como principal preocupação construir os caminhos da Revolução Brasileira. Essa mudança no pensamento do Florestan é muito importante, né? Porque muda completamente o eixo do pensamento dele. No fim dos anos 70, Florestan vai se reintegrar às atividades públicas, né? Ele passa esse período da Gaiola de Ouro até fins de 1976, 1977, e ele volta a lecionar não mais na Universidade de São Paulo, que nunca o reintegrou, né, aos seus quadros, mas na Pontifícia Universidade Católica, na PUC de São Paulo, com o apoio do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que contra o regime, né, contra a ditadura, aceitou contratar o Florestan como professor, né, correndo risco de sofrer repressão, né, o Dom Paulo, mas ele assumiu o risco e contratou o Florestan, autorizou a contratação do Florestan na PUC de São Paulo como professor. E ele passa a dar aulas na PUC de São Paulo. É ali que ele vai dar um curso sobre a teoria do autoritarismo, que depois vira um livro, também um curso sobre a Revolução Cubana, que também vai virar livro. Enfim, ele retoma a atividade intelectual e pública dele. Depois disso, no período da abertura, né, já no início dos anos 80, Florestan sofre um erro médico, né? Então ele teve que fazer uma transfusão de sangue, e nessa transfusão de sangue ele contraiu hepatite C, né? Então foi vítima de um erro médico que fez com que a saúde dele começasse a ficar debilitada. Apesar disso, né, então vamos lembrar que nos anos 80 o Florestan já está com 60 anos, né, por aí. No momento de abertura do regime, né, da volta à democracia, o Florestan se aproxima então do Partido dos Trabalhadores, do PT. E, por intermédio do filho dele, né, Florestan Fernandes Júnior, ele tem um encontro com Lula, que faz a proposta ao Florestan para ele se tornar candidato a deputado constituinte, né? Florestan diz que vai pensar, volta para casa e conversa com o filho, né, dizendo que, embora o PT não fosse o partido que ele idealizou para a vida dele, né, Florestan tinha uma ideia de partido bastante inspirada no Lenin, né, então que fosse um partido que tivesse uma organização clandestina, que tivesse quadros revolucionários, enfim. Florestan disse para o filho dele: olha, apesar de não ser o partido que idealizei para a minha vida, esse é o partido que mais se aproxima dele e é o partido que nós podemos, com o qual nós podemos trabalhar na nossa realidade. E aceita, então, a candidatura a deputado. E forma-se, então, né, um comitê de campanha para a eleição, sem dinheiro, enfim, naquelas condições.
E o Florestan é uma pessoa muito conhecida e muito querida por muita gente e consegue aglutinar bastante gente em torno da sua campanha e sai vitorioso como deputado constituinte. Então, ele vai assumir ali, nessa época, como um dos deputados constituintes, junto com outras figuras como Plínio de Arruda Sampaio, Lula, enfim, né? E a atuação do Florestan na Constituinte tem como eixo central a defesa dele da educação pública, né, gratuita e de qualidade. Então, o Florestan fez uma defesa ferrenha da educação pública nesse debate. Também sobre a questão racial, né, o Florestan tem uma atuação bastante importante nesse campo e participa de todo esse processo. Com o fim da Constituinte, Florestan se faz uma nova candidatura a deputado, agora deputado federal, e novamente sai vitorioso, né? Então ele torna-se deputado federal no segundo mandato. E novamente ele segue na defesa dessas causas que ele trabalhava. Um traço interessante disso tudo é que o Florestan, apesar de ser uma pessoa extremamente rígida nos seus princípios teóricos e políticos, é isso, Florestan era um marxista nessa época, né? Um marxista rígido, mas não dogmático, isso é bastante importante. E Florestan nunca foi uma pessoa sectária. Né? Ele sempre conversava com muitas pessoas, né? do mais amplo espectro político. Uma coisa, num dos documentários que existe sobre a vida do Florestan Fernandes, uma das pessoas entrevistadas é o Jarbas Passarinho, né? Alguém que é diametralmente oposto da posição política do Florestan, mas com quem Florestan tinha uma convivência civilizada. Então isso hoje em dia isso já é uma coisa mais difícil, né? Mas enfim, o Florestan era uma pessoa bastante querida por muita gente, apesar, né? Ou nem tanto apesar, né? Mas ele nunca abandonou seus princípios teóricos e políticos, né? Ele não fez concessões para isso. Nunca fez concessões nesse sentido. Em 1995 mesmo, Florestan, em 94, né, tem a nova eleição, Florestan decide não se candidatar, ele já está com 75 anos, né, prestes a fazer 75 anos, já está velho, cansado, não velho, né, mas já está cansado, e decide não tentar um novo mandato, né. E daqui, novamente, Florestan é vítima de um erro médico, né, porque por causa dessa hepatite que ele contraiu, ele começou a ter problemas no fígado e começou a desenvolver, né, uma cirrose. Então ele estava tendo, o fígado dele estava ruim. E então os médicos, ele se tratava no Hospital das Clínicas, né, com os professores da USP, os médicos sugeriram um transplante de fígado. Algo que depois, né, sendo estudado, constituía como um erro médico, porque alguém nas condições de saúde que o Florestan tinha ali, certamente não ia aguentar um transplante. Né? Mas enfim, faz-se um transplante de fígado, que dá errado, e faz com que a saúde do Florestan piore de modo cada vez mais rápido. E um dos últimos acontecimentos do Florestan retrata bastante quem é essa pessoa e essa coerência de vida que ele teve, né, ao longo de toda a sua trajetória. Quem conta isso é o filho dele, né, Florestan Fernandes Júnior, disse que um dia Florestan, o pai, tem uma hemorragia em casa e decide, vai ao hospital, de madrugada isso, e vai ao hospital. Então a mãe, né, a esposa, Dona Miriam, liga para o filho e diz, olha, teu pai está ruim, vai lá no hospital, não sei o quê. Então Florestan Júnior chega no Hospital do Servidor Público, aqui em São Paulo. É um hospital público, né? Lembra que nós estamos nos anos 90, né? O neoliberalismo sendo implementado a todo vapor, os serviços públicos cada vez mais precários, e Florestan vai para... Né? Florestan, um professor da USP, deputado, vai para a fila do hospital público. Então o Florestan Júnior chega e dá uma bronca no pai, fala, mas pai, o que você quer? Você quer morrer, né? Você está aqui doente, o que você está fazendo nesse frio? Era mês de agosto. O que você está fazendo nesse frio, nesse inverno, aqui de madrugada, numa fila de hospital público? E daí Florestan responde de maneira bastante simples para ele, olha, filho, eu sou um servidor público, fui professor na Universidade de São Paulo, né? Então, e aqui é o Hospital do Servidor Público, então quero me tratar aqui, porque é aqui que tratam servidores públicos. E eu estou aqui na fila porque tem fila.
não tem por que não estar na fila. Esse traço, não, mais uma anedota, assim, mas que diz muito do caráter do Florestan, né? Que nunca se valeu de privilégios para benefícios pessoais. Uma coisa que é importante dizer, ainda dentro dessa história, é que um dos alunos do Florestan, que participavam do grupo dele, que inclusive foi expulso da universidade junto com ele, foi o Fernando Henrique Cardoso, que à época era presidente da República. E o Fernando Henrique, apesar do Florestan e o Fernando Henrique discordarem teoricamente, esse traço que eu havia mencionado do Florestan, ele manter a convivência com as pessoas civilizadamente, eles tinham um trato, né? Assim, uma convivência, Florestan e o Fernando Henrique. Diante da doença do Florestan, o Fernando Henrique oferece um passaporte diplomático para o Florestan. Diz, olha, você tem um passaporte, posso te dar um passaporte que vai te dar status de diplomata, você pode se tratar nos Estados Unidos, não sei o quê. Florestan educadamente agradece, diz que não precisa, que vai se tratar aqui no Brasil mesmo. Bom, depois disso, pouco tempo depois, o Florestan morre, ele falece dia 10 de agosto, né, de 1995, vítima desse erro médico, né, e dessas complicações que ele teve. E numa das últimas entrevistas que o Florestan fez para a revista Teoria Debate, a última pergunta do entrevistador foi se ele pudesse reconstruir a vida dele, se ele, enfim, mudaria algo, né? Então a resposta do Florestan é a seguinte, ele diz que a coisa mais difícil que ele fez durante a vida toda dele foi manter a coerência de classe, da classe de origem dele nunca ter abandonado os princípios e nunca ter abandonado a classe da qual ele nasceu e a que ele pertenceu até o fim da vida. Ele manteve esse compromisso por toda a sua trajetória, apesar de todos os cargos, as posições, enfim, tudo que ele pôde ter acesso, ele nunca abandonou esse compromisso da luta dos de baixo. Esse que é o professor Florestan Fernandes, que ainda hoje, além de teoricamente ser fundamental para nós compreendermos a nossa realidade, é também um exemplo de figura humana e de um ser humano coerente com a sua classe e que dedicou a sua vida a entender a nossa realidade para poder transformá-la.